Já alguma vez se levantou da sua cadeira favorita e sentiu um esforço extra nos joelhos, um esforço que não existia há uns anos? Ou talvez ao tentar abrir um frasco de compota que parece estar selado para sempre e ter de pedir ajuda? São momentos pequenos, quase insignificantes, que vamos ignorando. Dizemos a nós mesmos que é apenas a idade a chegar. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? Essa fraqueza que se vai instalando sorrateiramente, essa perda de força para as tarefas mais simples do dia a dia, tem um nome. É a perda de massa muscular. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, uma realidade que nos rouba a independência e a confiança. Sentimos-nos mais frágeis, com mais medo de uma queda. Mas o segredo para combater isto pode estar escondido no seu armário da cozinha, na sua rotina mais banal, o pequeno almoço. Sim, essa tigela de cereais que come todas as manhãs pode ser a sua maior aliada ou a sua pior inimiga. Neste vídeo, vamos descobrir o que pode adicionar aos seus cereais matinais para transformar completamente o seu corpo. Vamos falar de outros alimentos e hábitos simples que vão reconstruir a sua força, dia após dia. Fique até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é tão simples que se vai perguntar como não pensou nisto antes. Vamos então diretos ao assunto, a essa tigela de cereais. Para muitos de nós é um ritual. É rápido, é fácil e sabe bem. Escolhemos as caixas que dizem integral, rico em fibra ou baixo em açúcar, pensando que estamos a fazer a escolha mais saudável. E em parte podemos estar. Mas há um problema fundamental com a maioria dos pequenos almoços baseados em cereais, especialmente para quem já passou dos 60 anos. Eles são, na sua essência, uma dose maciça de hidratos de carbono com muito pouca proteína. Pense nisto como tentar construir uma parede de tijolos apenas com areia e água. Pode ter muita energia inicial, mas falta-lhe o material de construção essencial: os tijolos. No nosso corpo, esses tijolos são a proteína. Quando comemos uma tigela de cereais com leite, o nosso corpo recebe uma onda de açúcar. Isto dá-nos um pico de energia rápido, mas que desaparece tão depressa como veio, deixando-nos com fome e cansados pouco tempo depois. Pior ainda, não demos aos nossos músculos absolutamente nada com que trabalhar. Os músculos, para se manterem fortes ou para se reconstruírem, precisam de um fornecimento constante de proteína ao longo do dia, e a refeição mais importante para começar este processo é o pequeno almoço. É aqui que entra o nosso primeiro grande segredo, a primeira e mais impactante mudança que pode fazer. Em vez de comer os seus cereais apenas com leite, transforme essa tigela numa verdadeira central de força. E como fazemos isso? Adicionando uma ou duas coisas muito simples. A primeira, e talvez a mais poderosa, é o iogurte grego natural. Não o iogurte açucarado com sabor à fruta, mas o iogurte grego simples e encorpado. Por que o iogurte grego? Porque é uma bomba de proteína. Uma pequena porção de iogurte grego pode ter o dobro ou até o triplo da proteína de um iogurte normal. Essa proteína é o que os seus músculos anseiam pela manhã. Ao misturar 2 ou 3 colheres de sopa de iogurte grego nos seus cereais, está-te a fazer várias coisas extraordinárias. Primeiro, está a dar aos seus músculos os blocos de construção de que eles necessitam para reparar as pequenas lesões do dia a dia e para se fortalecerem. Segundo, a proteína abranda a digestão dos hidratos de carbono dos cereais. Isto significa que não terá aquele pico de açúcar no sangue seguido de uma quebra abrupta. Em vez disso, terá uma libertação de energia lenta e sustentada ao longo de toda a manhã. Adeus àquela sensação de fome a meio da manhã. Vai sentir-se saciado e com energia por muito mais tempo. Além disso, o iogurte grego é uma fonte fantástica de cálcio, que é vital para a saúde dos nossos ossos, trabalhando em conjunto com a proteína para criar um sistema músculo-esquelético forte e resiliente. Imagine o seu corpo como uma casa. A idade naturalmente vai causando algum desgaste. A proteína e o cálcio são o cimento e os tijolos que não só reparam as rachas, como reforçam toda a estrutura,
tornando-a mais resistente às tempestades. E não para por aí. Podemos levar esta tigela de cereais a um nível ainda mais alto. Juntamente com o iogurte grego, adicione um punhado de frutos secos e sementes. Um pequeno punhado de nozes, amêndoas, sementes de chia ou de linhaça. Estes pequenos tesouros da natureza não só adicionam uma textura crocante e deliciosa, como também acrescentam ainda mais proteína, fibras e, crucialmente, gorduras saudáveis. As gorduras saudáveis, como os ômega 3 presentes nas nozes e na linhaça, são anti-inflamatórias. Com a idade, a inflamação crônica de baixo grau é um dos grandes aceleradores da perda muscular e do envelhecimento geral. Ao adicionar estes ingredientes, está ativamente a combater a inflamação logo pela manhã. Pense nisto. Uma simples tigela de cereais que antes era apenas energia rápida, agora tornou-se numa refeição completa e equilibrada. Tem os hidratos de carbono para a energia, a proteína para a reconstrução muscular e óssea, a fibra para a saúde digestiva e a saciedade, e as gorduras saudáveis para a função cerebral e para combater a inflamação. É uma transformação total com um esforço mínimo. Para quem é um pouco mais aventureiro, existe ainda uma outra opção: a proteína em pó. Eu sei. A palavra proteína em pó pode fazer-nos pensar em jovens musculados no ginásio. Mas a verdade é que este suplemento pode ser um aliado incrível para os mais velhos. Uma única colher de uma proteína de soro de leite, whey, de boa qualidade ou uma proteína vegetal, pode adicionar 20 a 25 gramas de proteína pura à sua refeição, sem adicionar quase nenhum hidratos de carbono ou gordura. Misturada com o leite ou com o iogurte grego, dissolve-se facilmente e pode transformar o seu pequeno almoço na refeição mais anabólica do dia, ou seja, a refeição que mais contribui para a construção muscular. Esta simples mudança na sua rotina matinal, esta fortificação da sua tigela de cereais, é o primeiro passo, o mais fundamental, para dizer ao seu corpo: não vamos desistir, vamos reconstruir, vamos ficar mais fortes. E a beleza disto é a sua simplicidade. Não requer cozinhar, não requer ingredientes caros ou difíceis de encontrar. Requer apenas uma pequena mudança de mentalidade sobre o que o seu pequeno almoço deve fazer por si. Não é apenas para encher o estômago, é para nutrir a sua força. Agora que já transformamos o pequeno almoço numa poderosa ferramenta para construir músculo, não podemos parar por aí. A luta contra a perda de força é uma batalha que se trava ao longo de todo o dia, em cada refeição, em cada escolha que fazemos. O segundo hábito que quero partilhar convosco é algo que muitos de nós já temos na cozinha, mas talvez não usemos da forma mais estratégica. Estou a falar do ovo. O humilde ovo é possivelmente a fonte de proteína mais perfeita e acessível que existe. Durante anos, o ovo foi injustamente demonizado por causa do colesterol, mas hoje a ciência já nos mostrou que, para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não afeta negativamente os níveis de colesterol no sangue. Pelo contrário, os ovos são uma potência nutricional. Contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir músculo, além de vitaminas e minerais cruciais, como a vitamina D, a colina, essencial para o cérebro, e o selênio. A questão é: como podemos incorporar mais ovos na nossa dieta de forma fácil? O pequeno almoço é uma opção óbvia, claro. 1 ou 2 ovos mexidos ou cozidos ao lado de uma fatia de pão integral é um começo de dia muito superior a uma tigela de cereais simples. Mas a verdadeira magia do ovo está na sua versatilidade como lanche. Pense nisto. Coza meia dúzia de ovos no início da semana e guarde-os no frigorífico. À meio da tarde, quando a energia começa a faltar e a tentação de ir buscar umas bolachas doces aparece, pegue num ovo cozido. É o lanche perfeito. Tem cerca de 6 gramas de proteína de alta qualidade, mantém-no saciado até ao jantar e fornece ao seu corpo um fluxo constante de tijolos para os músculos, evitando que o corpo entre num estado catabólico, ou seja, um estado em que começa a queimar tecido muscular para obter energia. Esta estratégia de ter sempre um lanche rico em proteína à mão
é absolutamente crucial. Muitos de nós, à medida que envelhecemos, tendemos a comer refeições mais pequenas e a saltar lanches. Pensamos que estamos a controlar o peso, mas o que pode estar a acontecer é que estamos a passar longos períodos sem fornecer proteína ao corpo. Os músculos precisam de ser alimentados a cada poucas horas. Um ovo cozido, um pequeno punhado de tremoços, um queijo fresco pequeno ou até mesmo um copo de leite são opções fantásticas para manter esse fornecimento a funcionar. Passando para as refeições principais, o almoço e o jantar, há um receio que vejo em muitas pessoas da minha idade. Um receio de comer carne vermelha ou mesmo outras carnes e peixes. Seja por dificuldades em mastigar, por preocupações com a digestão ou por uma ideia antiga de que carne faz mal, muitos acabam por basear as suas refeições em sopas, batatas e pão. Embora estes alimentos deem conforto, são terrivelmente pobres em proteína. Precisamos de mudar essa mentalidade. Não precisa de comer um bife enorme todos os dias, mas incluir porções modestas de proteína de alta qualidade ao almoço e ao jantar é fundamental. Peito de frango ou de peru, por serem magros e fáceis de digerir, são excelentes. O peixe, especialmente o peixe gordo como a sardinha, a cavala ou o salmão, não só fornece proteína de primeira qualidade, como também os preciosos ácidos gordos ômega 3, que, como já falamos, são poderosos anti-inflamatórios, que protegem os músculos e as articulações. Se a dificuldade em mastigar for um problema, opte por preparações mais macias. Uma carne de vaca estufada lentamente até se desfazer, carne picada num empadão ou numa bolonhesa, ou um peixe cozido a vapor ou assado no forno. A forma como cozinha é a chave. E para os meus amigos que preferem evitar ou reduzir o consumo de produtos de origem animal, não desesperem. O reino vegetal oferece-nos soluções incríveis, e este é o nosso próximo hábito: abraçar o poder das leguminosas. Feijão, grão de bico, lentilhas, favas. Estes alimentos são a base da nossa dieta mediterrânica e por uma boa razão. São ricos em proteína, fibra, vitaminas e minerais. Um bom prato de feijoada, uma sopa de lentilhas rica ou uma salada de grão de bico são formas deliciosas e baratas de obter a proteína de que necessita. É verdade que a proteína vegetal, na sua maioria, não é completa como a proteína animal, o que significa que pode faltar-lhe um ou outro aminoácido essencial. Mas a solução é simples e é algo que as nossas avós já faziam instintivamente: combinar leguminosas com cereais. O clássico arroz com feijão, por exemplo, cria um perfil de aminoácidos completo, dando ao seu corpo tudo o que ele precisa. Portanto, a estratégia é clara. Comece o dia com um pequeno almoço fortificado com proteína. Faça um lanche a meio da tarde com algo como um ovo ou um punhado de tremoços. E certifique-se de que tanto o seu almoço como o seu jantar contém uma fonte de proteína de qualidade, seja ela animal ou vegetal. Ao fazer isto, está a criar um ambiente no seu corpo que favorece a construção e a manutenção muscular, 24 horas por dia. Está a dar-lhe as ferramentas de que ele precisa não só para sobreviver, mas para prosperar. Então, como vimos, transformar o seu pequeno almoço com um pouco de iogurte grego ou umas sementes é apenas a ponta do iceberg. Ao garantir que cada refeição, e até os seus lanches, inclui uma boa fonte de proteína, seja um ovo cozido, um punhado de nozes, ou um bom prato de peixe assado ou de feijão frade, está a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se reconstruir e para se manter forte. Está a lutar ativamente contra aquela sensação de fraqueza que nos tenta roubar a independência. Mas há um último hábito, uma última peça neste puzzle, que é talvez a mais importante de todas e, ao mesmo tempo, a mais esquecida. Não é algo que se come, mas sim algo que se faz. Estou a falar do simples ato de se mover. E não me refiro a correr uma maratona ou a levantar pesos pesados no ginásio. Falo de usar os seus músculos. A comida, a proteína, são os tijolos. Mas o exercício, o movimento, é o sinal que diz aos trabalhadores, ao seu corpo, para começarem a construir a parede.
Pode comer toda a proteína do mundo, mas se passar o dia inteiro sentado numa cadeira, o seu corpo não saberá o que fazer com ela. Os músculos só crescem e se fortalecem quando são desafiados. Então, o que significa isto na prática para nós, que já passamos dos 60, 70 ou 80 anos? Significa incorporar pequenos momentos de resistência na nossa rotina diária. O exemplo mais simples e poderoso? Levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Sim, é isso mesmo. Em vez de se deixar cair na cadeira, controle o movimento. Sente-se devagar. E quando se for levantar, em vez de usar os braços para se empurrar, tente usar apenas a força das suas pernas. Faça isto 5 ou 6 vezes seguidas, 2 ou 3 vezes por dia. Parece pouco, mas este simples exercício é um dos mais eficazes para fortalecer os maiores músculos do nosso corpo, os glúteos e as coxas. São estes os músculos que nos mantêm em pé, que nos dão equilíbrio e que nos impedem de cair. Outra ideia simples: enquanto espera que a água para o chá aqueça, encoste-se à bancada da cozinha e faça algumas elevações de calcanhares. Levante-se na ponta dos pés e baixe lentamente. Isto fortalece os músculos da barriga da perna, que são cruciais para a estabilidade ao caminhar. Tem umas latas de feijão ou de atum no armário? Ótimo! Pegue numa em cada mão e, enquanto vê o seu programa de televisão favorito, faça algumas flexões de bíceps. Dobre o cotovelo e traga a lata em direção ao ombro. Lentamente. O segredo não está no peso, mas sim no controlo do movimento. A mensagem que quero transmitir é que não precisa de um ginásio. A sua casa pode ser o seu ginásio. O seu corpo e alguns objetos do dia a dia são tudo o que precisa. Comece devagar. O importante é a consistência. Fazer um pouco todos os dias é infinitamente melhor do que fazer muito uma vez por semana e depois ficar com dores e desistir. Lembre-se, estamos a combinar as duas estratégias. Estamos a fornecer ao corpo os materiais de construção com uma alimentação rica em proteína e estamos a dar a ordem de construção através de pequenos e simples movimentos de resistência. É esta combinação que cria a verdadeira magia. É isto que reverte a perda muscular e nos devolve a força e a vitalidade. Sei que pode parecer muita informação, mas na verdade tudo se resume a pequenas mudanças. Trocar o leite por iogurte grego nos cereais, ter ovos cozidos no frigorífico para um lanche, escolher peixe ou frango para o jantar, e levantar-se da cadeira usando apenas as pernas. São pequenos passos, mas que, somados, criam uma enorme diferença na sua qualidade de vida. Isto não é sobre ter o corpo de um jovem de 20 anos. É sobre ter a força para brincar com os netos no chão e conseguir levantar-se sem ajuda. É sobre ter a capacidade de carregar os seus próprios sacos de compras. É sobre ter a confiança de caminhar na rua sem medo de tropeçar. É sobre manter a sua dignidade e a sua independência pelo maior tempo possível. Gostaria muito de saber o que costuma comer ao pequeno almoço e se já experimentou alguma destas dicas. Deixe um comentário abaixo e partilhe com as suas ideias. A sua experiência pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se achou esta informação útil, por favor, demonstre o seu apoio deixando um gosto. Isso ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar destas dicas. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações, para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver uma vida mais saudável, mais forte e mais feliz em qualquer idade. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar a cuidar da sua força. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se reconstruir. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. A idade é apenas um número no seu bilhete de identidade, não uma sentença de fraqueza. A sua força está nas suas mãos e em cada garfada consciente que dá. Cuide-se bem e até a próxima.